Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Tomei essa iniciativa com muito temor e tremor no coração em partilhar uma palavra da parte de Deus. E por que tomei essa iniciativa? Porque quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós queremos compartilhar. Quando a gente come uma comida boa e quer compartilhar com um amigo, então o mesmo sentimento é o que está no meu coração, em poder desfrutar algo, né, da parte do Senhor com a tua vida. Então, queria te convidar a ler uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Está escrito assim. Deixa eu abrir lá. Vamos lá. O título dessa mensagem é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Está escrito assim. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Com isso viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, ou seja, 500 denários, e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é um texto que me fala muito ao meu coração, né? Na Bíblia, né? Alguns textos falam dessa mulher que derramou o seu unguento nos pés de Jesus. E em João 12, capítulo 12, fala também de uma mulher que derramou esse bálsamo, esse unguento, só que não é a mesma mulher. Lá se refere a Maria, né, irmã de Lázaro, aquela bem conhecida, irmã de Marta, aquela que, ao invés de escolher o que tua irmã escolhera, né, em trabalhar para o Senhor, ela escolheu estar nos pés do Senhor. E lá, como eu havia falado, é Maria de Betânia. E essa mulher desse texto de Lucas 7, provavelmente, ela está na cidade de Naim, no versículo 11, no início desse texto, o versículo 11 desse texto, se refere a Naim. Jesus ele havia entrado na cidade de Naim, como depois não cita nenhuma outra cidade, assim que Jesus entra, então nós vamos entender que esse fato acontece na cidade de Naim.
Só que algumas pessoas confundem, achar que são as mesmas mulheres, e a gente vê que é situação diferente porque essa mulher, a pecadora, como diz o texto, ela está na casa de Simão, o fariseu, enquanto a de João, capítulo 12, está na casa de Simão, o leproso. Então, apesar da semelhança dos nomes, são pessoas diferentes, porque um é Simão, o fariseu, e o outro é Simão, o leproso. Mas sabe, esse texto, ele nos ensina assim coisas muito tremendas. Esse texto, ele passa uma lição de vida para a gente muito forte, porque Jesus, ele é convidado por um fariseu. O que é um fariseu? Se a gente tomar como base o que está lá em Mateus 6, um fariseu, ele tinha... ele era visto como um hipócrita. Ele gostava de orar em praças públicas, ele gostava de, quando estava jejuando, né, se entristecer, sujar a roupa, o rosto, para parecer que estava jejuando. Ou seja, ele fazia as coisas para as pessoas verem. Essa é a imagem que muitos de nós temos de um fariseu. Mas um fariseu, na verdade, ele era uma pessoa estudada. Ele é uma pessoa que entendia muito bem da lei. E aqui nós vemos no texto que o Senhor é convidado por esse homem conhecido da lei, conhecido da palavra. E ele convida Jesus para jantar em sua casa. Mas algo muito interessante é que esses jantares, eles eram realizados em lugares públicos, né? E sobre esses lugares públicos, onde havia esses jantares, eles eram realizados em divãs. O que é divãs? Divã eram mesas, né, que era da altura, mais ou menos, né, do joelho. Tanto que o texto vai dizer que quando Jesus ele entra na casa de Simão, ele se reclina à mesa, está reclinado à mesa. Não é verdade? Então pensa comigo que havia muitas pessoas, porque era um lugar público, era um lugar onde era aberto, né? Então ali poderíamos dizer que tinha uma plateia. O texto nos diz que os discípulos estavam ali presentes com o Senhor, mas podemos imaginar, porque ao tempo todo eles estavam com Jesus, o tempo todo eles estavam com o Senhor. Mas sabe, como eu falei no início, esse texto ele nos passa uma grande lição. Porque que esse jantar, eles eram oferecidos a uma pessoa especial. Só que algo muito interessante. Jesus ele entra na casa desse homem e era muito comum, quando havia esse jantar, essas pessoas eram recebidas com 4 tipos de honras. Primeiro, ele era recebido por um servo que logo ao entrar na casa lhe regava os pés, porque esse local era uma região muito cercada por deserto, então era uma região muito árida. Então, certamente, Jesus estava chegando à casa de Simão com os pés sujos. Mas o texto vai dizer que Jesus, ao entrar na casa, ele logo se senta. Então, a primeira honra, regar os pés. Mas eu falei que eram 4 honras, né? Que a pessoa que era convidada para jantar, ser recebida na casa desse fariseu, ele recebia 4 honras. E a segunda honra era lhe dar um ósculo santo. E ao dar um ósculo santo, esse gesto significa, olha, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. E terceiro, a terceira honra, né, era colocar um pouco de unguento, né, do óleo ungido sobre a testa dessa pessoa, né? E a gente vê
que Jesus, ao entrar, né, na casa desse fariseu, ele não é honrado, ele não é bem recepcionado, não é verdade? E a gente vai ver algo muito interessante que acontece repentinamente naquele lugar. Uma coisa que eu percebo é que Jesus, ele não recebe essa honra, mas algo extraordinário acontece. Surge uma mulher naquela situação, como está no texto. E o texto vai dizer que essa mulher, que segundo o texto está dizendo, era mulher pecadora. Alguns historiadores entendem que, por ela ser designada ou chamada no texto como pecadora, havia uma tradição naquela época que uma pecadora quando era chamada dessa forma, tudo indicava que ela era uma prostituta, porque ele era comum uma prostituta usar um colar justamente com esse unguento. E esse unguento, esse bálsamo, ele tinha um valor equivalente a 300 denários, que era equivalente a 300 dias de um pagamento de um trabalhador. Olha só. Então, se nós fôssemos trazer para a nossa moeda, 300 dias de trabalho é quase um ano, já que um ano é 365 dias. Então, era 300 dias de um trabalhador. Praticamente ali naquele frasco havia toda a economia daquela mulher. Mas como eu havia falado no início, não estou dizendo aqui que isso é um contexto bíblico. Possivelmente ela era uma prostituta, tomando como base que isso é um contexto histórico. E contexto histórico a gente pode contestar. Contexto bíblico nós não podemos contestar, porque a Bíblia é a verdade. Mas se tratando possivelmente de ser uma pecadora, uma prostituta, melhor dizendo, estou trazendo aqui um contexto histórico, não é uma afirmação. Então o que acontece? Essa mulher surge. Essa mulher surge e tudo aquilo que aquele homem não ofereceu para o Senhor, aquela mulher, ela oferece. E ao entrar naquele lugar público, pensa comigo que se aquela mulher era uma prostituta, ela não era bem-vinda na casa de um fariseu. No texto ele vai dizer que se esse homem fosse profeta, ele saberia que aquela mulher era uma prostituta. E aquele homem, ele duvida da autoridade que há sobre a vida de Jesus, por indagar dessa forma. Então aquela mulher, ao entrar na casa de Simão fariseu, ela se coloca aos pés de Jesus. O texto vai dizer que ela vem por trás, porque como ele estava se reclinando na mesa, os pés dele ficavam para trás. Então ela vem diretamente aonde? Aos pés do Senhor. E aquele gesto dela, a se colocar aos pés do Senhor, ela estava dizendo com a tua atitude, olha, muito obrigado. Porque como eu falei no início, quando alguém era recebido numa casa, ao regar os pés, você estava dizendo com essa atitude para essa pessoa que era o convidado, olha, seja bem-vindo. Você estava sendo hospitaleiro. Então aquela mulher, que era uma pecadora, ela vai aos pés do Senhor. E ela começa a regar os pés do Senhor com lágrimas. Pensa comigo que o melhor lugar para mim e você estar nos dias de hoje é aos pés do Senhor.
E é o melhor lugar para você chorar, sabe por quê? Quando aquela mulher, ela regava os pés do Senhor, ela não estava desperdiçando as lágrimas. Ela estava chorando justamente num lugar que todos nós deveríamos estar no dia de hoje. Esse tempo de angústia, esse tempo de dificuldade, né, que nós estamos vivendo nesses últimos dias, podemos assim dizer, né, com essa pandemia. Mas sabe, eu vejo ali duas figuras. Interessante que havia o fariseu e a pecadora, vamos dizer essa prostituta. Mas pensa comigo que o fariseu, que conhecia a palavra, que era um intelectualista, né, da palavra, um homem intelectual, conhecedor, ele estava perdido na própria casa. E quantos não estão assim na casa de Deus? Perdido na casa de Deus. E as prostitutas, os pecadores, estão se achando aos pés do Senhor. Então existem muitas pessoas hoje que conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Estão na casa de Deus, mas não conhecem o dono da casa. E Jesus vai dizer lá em Apocalipse 3:20, ele diz para mim e diz para você: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. E todos nós estamos em casa. Penso que nesses dias Deus permitiu que todos tivessem suas casas, para justamente não olharmos para outro lugar a não ser para Jesus. E assim como no texto, Simão também e aquela pecadora estavam no mesmo ambiente, só que pensamentos diferentes e atitudes diferentes. Aquela mulher, ela se prostra nos pés do Senhor, e com aquela atitude ela começa a adorá-lo, ela começa a amá-lo. E o Senhor ele nos deixa 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquela mulher, o amor que aquele fariseu não tinha pelo Senhor, ela tinha de sobra. E o texto vai dizer que, mulher, os teus pecados são perdoados. Na Almeida, revista Almeida, está escrito exatamente assim. Mas se a gente for para o grego, no texto original, está escrito assim, ó: mulher, os teus pecados já te foram perdoados. Justamente para não acharmos que aquela mulher estava sendo salva, que o Senhor fala, ó, a tua fé te salvou, no final desse texto. Vai-te em paz. Mas ali ela não estava, para justamente a gente não achar e não entender que ela estava sendo salva pelas obras. Se a gente for para o texto original, a gente vai entender que essa mulher já tinha tido uma experiência com o Senhor. Porque no texto original diz: os teus pecados já foram perdoados, ou seja, se referindo no passado. Então tudo indica que essa mulher, ela já tinha tido uma experiência com o Senhor. E com aquele ato dela regar os pés do Senhor, ela está dizendo com aquela atitude, regar os pés com as suas lágrimas: Senhor, muito obrigado. Como eu falei, o que o fariseu não fez, aquela mulher fez. Mas ela fez muito melhor. Ela fez muito melhor. Ela não regou
os pés do Senhor com água como aquele homem deveria regar. Ela regou com as suas próprias lágrimas. E penso comigo que está aos pés do Senhor hoje. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É o melhor lugar para mim e você nos colocar. É o melhor lugar para mim e você estar. Porque lá em 1 de Pedro 5, 6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E no versículo 7 de 2 Pedro 5, 1 Pedro 5, ele diz uma palavra que nós bem conhecemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E foi esse sentimento que essa mulher teve naquela hora, de estar sendo cuidada pelo Senhor. Ela chora aos pés do Senhor, como eu falei, porque ela teve uma experiência com o Senhor. E ela chorar aos pés do Senhor, ela estava retribuindo o amor que havia recebido de Cristo. Porque se de fato aquela mulher era uma pecadora, ela era uma pessoa malquista, era uma pessoa mal vista, e ela não foi recebida na casa daquele homem, mas Jesus a recebeu em seus pés. Salmo 34, 18, essa palavra está me levando aí para Salmo 34, 18, que diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E aquela mulher estava com o coração quebrantado, como diz esse salmo. Ela estava com o espírito contrito. O que é um espírito contrito? É um espírito triste, é um espírito abatido, que reconhece a soberania de Deus, reconhece que carece da graça de Deus. E aquela mulher estava exatamente nessa condição. Ela estava com o coração quebrantado, mas sabe, se Salmo 34, 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, se eu e você estivermos com esse coração, o Senhor vai se aproximar de nós. Se nós nos humilharmos diante dele. Pensa que estar nos pés do Senhor é o nível mais alto e mais supremo que todo adorador alcança. Mas não digo esse nível de estar para cima, é o nível mais profundo, que quanto mais nós irmos num lugar mais profundo, aonde o Espírito Santo quer nos levar, é para os pés do Senhor. E quando eu e você nos colocamos nessa posição, é aonde mais vamos agradar o coração de Deus, é aonde mais vamos atingir esse nível de relacionamento. Sabe, essa mulher não só rega aos pés do Senhor, ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Sabe o que isso significa? Intimidade. Porque uma mulher judia, ela não poderia andar em público com seus cabelos soltos. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ela só deveria andar com seus cabelos amarrados e cobertos. Uma mulher judia, ela só poderia soltar os seus cabelos no ato de intimidade com o seu marido. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que isso significa? Que aquela mulher estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou íntima sua. Senhor, eu tenho liberdade para soltar os meus cabelos. Porque a mulher judia, ela soltar os cabelos em público, era como se ela estivesse andando no dia de hoje, numa linguagem mais vulgar, com os seios à mostra. Para um judeu, era algo vulgar uma mulher soltar os seus cabelos em público. Mas aquela mulher não estava nem aí para as pessoas que estavam ao seu redor. Ela não estava nem aí
para aquele olhar legalista e para aquele olhar de acusação desse homem chamado Simão, o fariseu. Pensa comigo que ainda que Jesus tivesse entrado na casa de Simão, o fariseu, aquilo ali serviu de uma conspiração divina para ele ter um encontro com aquela mulher. Pensa comigo que Jesus não entrou na casa desse homem apenas por entrar. Porque se nós formos no versículo 30, vai dizer que os fariseus você pode, se você tiver com a tua Bíblia aí aberta, ou você quiser ler depois, é melhor você ler depois, que senão você vai se perder aqui. Nesse capítulo 7, versículo 30, vai dizer que os fariseus haviam rejeitado o conselho de Jesus. Eles rejeitaram o batismo de João Batista. Eles não entenderam o plano de salvação. Eles não entenderam que o reino de Deus, a proposta de reino de Deus que Jesus havia apresentado naquela época, era uma proposta de amor e de graça. No Velho Testamento, quando o Senhor lá no Monte Sinai, ele pede para Moisés escrever os 10 mandamentos na pedra, sabe o que isso simboliza? Algo muito forte. A dureza do coração do judeu. A dureza do coração de um judeu. Os 10 mandamentos escritos numa pedra. Porque já havia se passado, desde o início da fundação do mundo até Jesus, havia se passado 4.000 anos. E em 4.000 anos, ninguém cumpriu a lei, a não ser Jesus. Ele cumpriu toda a lei na íntegra. Por isso que os nossos pecados são perdoados em Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei na íntegra, coisa que o homem não teve nenhuma condição e capacidade de realizar e de cumprir. Então aqui nós vemos duas coisas, duas atitudes dessa mulher linda, chorar nos pés do Senhor. Muita gente, quando te vê chorando, não entende o motivo das suas lágrimas. Talvez muitos agora estão chorando no lugar errado. Talvez você está chorando no ombro de uma pessoa errada. Uma pessoa que se diz teu amigo ou teu amigo e não é. Mas se tem um lugar seguro, um lugar amoroso, um lugar majestoso, bendito, é chorar aos pés do Senhor. Como eu falei no início, eles estavam numa casa, numa residência, e eu e você estamos em casa. E o Senhor lá em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 6, ele diz uma coisa muito forte. Ele nos ensina assim, ó: quando orares, entre em teu quarto, que teu pai que te vê em secreto, há de te recompensar. Muitos não entendem que esse lugar secreto é um lugar que muitos de nós não acessamos. É um âmbito espiritual, é o nosso espírito. O nosso espírito é a única parte que comunga com Deus. Muitos de nós entramos no nosso quarto e não acessamos Deus. O que nós acessamos é a confusão da nossa mente, porque nos preocupamos com o boleto para pagar, nos preocupamos com as contas que vão chegando. Mas o lugar secreto que o Pai está é no nosso espírito, que quando fazemos, como está lá em Lucas, capítulo 11, a palavra nos ensina assim, ó. O Senhor diz algo muito interessante, o próprio Jesus. Vós sendo maus,
Lucas capítulo 11. Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Se teu filho lhe pedir um pão, não lhe dará uma pedra. Se teu filho lhe pedir um peixe, não lhe dará por peixe uma serpente. E se teu filho lhe pedir um ovo, não lhe dará por ovo um escorpião. Aí o Senhor continua dizendo assim, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo? Então, se tem um caminho para mim e você receber do Senhor, é o lugar de oração. É entrar no nosso quarto, como eu falei no início, antes, em Mateus 6,6. Entrar em nosso quarto, que o Pai em secreto nos recompensará. Porque a palavra diz, pedi, batei e buscai. Pedi, buscai e batei, melhor dizendo. Porque o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, lhe abre-se-lhe-á. Então, em Lucas 11, esse texto que ensina a pedir, a bater e buscar, ensina a nós orarmos, porque nesse texto fala sobre a perseverança da oração. Então, eu e você, para chegarmos a esse nível que essa mulher chegou, que aquele fariseu ficou perdido, esse homem ficou, por mais intelectual que ele fosse, por mais conhecedor da lei que ele fosse, ele não entendeu o que estava acontecendo e ele ainda colocou em pauta a autoridade que estava sobre o Senhor. Porque nós vamos ler aqui o Senhor, vou botar o óculos aqui para ele, porque só com ele mesmo eu posso enxergar, né? Que eu estou lendo. O Senhor, ele conta uma história para aquele fariseu. Ele conta uma história muito interessante. Ele diz assim, para Simão, o fariseu. Deixa eu me achar aqui. Quando o fariseu viu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui a gente já entende que ele está colocando em questão a autoridade que havia sobre o Senhor. Isso prova que ele não conhecia quem era Jesus. Então, por um lado, a gente vê duas pessoas no mesmo ambiente de adoração, vamos dizer assim, na casa de Deus, milhares de pessoas ali. Hoje não é a nossa realidade, que nós estamos na casa. Mas quantos não estão na casa de Deus perdidos como aquele fariseu? E muitos estamos fazendo como aquela mulher aos pés do Senhor. E muitos acham que a gente, como aquele fariseu, olha, aquela mulher, ele bem saberia, se ele fosse profeta, quem era aquela mulher, uma pecadora. Mas a verdade é que aquela mulher atingiu um nível de adoração, um nível de espiritualidade, que aquele homem estava totalmente distante, que é aos pés do Senhor. Mas sabe, além dela regar os pés do Senhor com as suas lágrimas, mas calma aí, para a gente não perder o fim da meada, vamos voltar aqui para o texto e continuar lendo. E eis que uma mulher, um certo credor, então, quando ele indaga dessa forma, né, o Senhor diz assim, respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, dize a mestre. Olha a ironia. Antes ele fala, se esse homem fosse profeta, mas agora ele chama o Senhor de mestre. Falsidade, ironia. Muitos de nós estamos assim, dentro da casa de Deus, agindo de hipocrisia, agindo de falsidade. Mas pensa comigo, que quando nós reconhecemos os nossos pecados, que somos pecadores, fazemos como aquela mulher, o Senhor, Ele nos perdoa.
Ele faz conforme está lá escrito 1 João, capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano. 1 João 1, 10, que diz assim, ó. Se vós confessardes os vossos pecados, Deus é justo e Ele é fiel para perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. Purificar com o quê? Com sangue. Nós só temos acesso ao sangue do Senhor, ao sangue de Cristo, quando a gente reconhece o nosso pecado. E foi exatamente o que essa mulher fez. Já que no grego diz que os seus pecados já se foram perdoados, é porque essa mulher já tinha tido uma experiência com o Senhor. Então o Senhor nos convida para estarmos aos pés dele. Mas espera aí, essa mulher, ela rega os pés do Senhor. Não é verdade? Mas ela não só rega, como enxuga com seus cabelos. Então, regar-lhe os pés, gratidão. Enxugar com seus próprios cabelos, intimidade. Como eu falei, a mulher judia, ela só soltava os cabelos em um ato de intimidade com o seu marido, ou seja, dentro da sua casa. E ali ela estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. Eu confio em você. Eu posso me expor a você. Então vamos continuar aqui no texto. Então o Senhor continua aquela história. Ele diz assim, ó: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: Dize, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizia, pois qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E o Senhor disse: Julgaste bem. O que o Senhor estava querendo dizer ali para Simão? Olha, o que você não fez por mim, essa mulher fez e eu fiz por ela. Porque ela muito me amou, porque muitos eram os seus pecados. Talvez eu e você estamos nessa mesma condição que essa mulher. Angustiada, perdida, mas que correu aos pés do Senhor. Mas pensa comigo que no que ela corre aos pés do Senhor, ali aquela mulher, ela encontra algo que muitos de nós não encontramos: identidade. Identidade. Porque a identidade do verdadeiro adorador é estar aos pés do Senhor. Mas falta ainda uma terceira coisa. Essa mulher, ela não só rega os pés, como não solta, como ela faz algo muito tremendo. Ela unge os pés do Senhor. E ali ela, ao ungir os pés do Senhor com aquele nardo, o texto vai dizer que ela quebra aquele frasco. E aquele frasco era o que tinha de maior valor na vida daquela mulher. O que eu aprendo com isso? Quando aquela mulher quebra aquele frasco, daquele unguento, era um frasco de alabastro, né? Uma pedra, um tipo de pedra, mas que no interior daquele frasco tinha algo de muito valor, como eu falei no início, que representava 300 dias de um trabalhador. Se eu for fazer as contas hoje, pegar um salário mínimo, dividir por 30 e multiplicar por 300, acredito aí, eu fiz as contas aí um tempo atrás, se eu não me engano é 11 mil e pouco. Digamos que aquele valor fosse 11 mil e pouco, muito dinheiro. Muito dinheiro. Em João 12, quando Maria quebra o frasco, quando ela quebra o frasco para derramar sobre já a cabeça de Jesus, mais uma prova de que não está se tratando da mesma mulher, porque essa joga esse bálsamo, esse de unguento aos pés do Senhor. Já em João capítulo 12, a Maria, no caso de Betânia, ela lança sobre a cabeça de Jesus. Então, como eu falei no início da palavra, do texto, não está se tratando da mesma mulher, porque aqui se encontra numa cidade de Naim, e aqui é a mulher pecadora, não cita o nome dela. E lá em João 12 é Maria de Betânia, e aqui está na casa de Simão o fariseu, e lá em Betânia está na casa de Simão o leproso.
Ainda que haja semelhança nos dois nomes, não está se tratando da mesma pessoa, porque aqui é Simão, o fariseu, e lá Simão, o leproso. Mas esse terceiro ato de adoração dessa mulher é derramar o unguento, esse bálsamo nos pés do Senhor. Aí pensa comigo que ela continua enxugando. Ela só não enxuga as lágrimas, mas ela também enxuga aquele nardo, aquele bálsamo com que ela estava ungindo os pés do Senhor. Então pensa comigo que tudo aquilo que ela estava investindo no Senhor estava voltando para ela. Porque na medida que ela derramava, ela enxugava com os seus cabelos. Então tudo aquilo que estava sendo investido, se assim podemos dizer, em Cristo, estava servindo de retorno para ela, porque ela enxugava tudo aquilo que estava derramando nos pés do Senhor. Significa dizer que quando eu e você investimos em Cristo, na pessoa dele, em atos de adoração, em atos de oração, porque eu entendo aqui que aquela mulher está nos ensinando uma lição muito grande, muito forte, muito profunda. Como adorarmos o Senhor, como buscá-lo verdadeiramente, como a palavra nos ensina, de todo o coração. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor nos deixa uma promessa ali em Jeremias capítulo 29, 13. Se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar. E aquela mulher achou o Senhor. Ela não só o achou, mas ela o agradou. Ela o amou. Ela o reverenciou. Se você está perdido na sua própria casa, esse é o local que eu e você, nesses últimos dias, mais estamos nos colocando. Pensa comigo que nós não estamos nesse lugar em vão. Tem um quarto na sua casa, tem um quarto na minha casa. Se eu e você fecharmos a porta do nosso quarto e buscá-lo de todo o nosso coração, a nossa busca, a nossa adoração não vai ser em vão. Talvez eu e você não tenha esse bálsamo para oferecer ao Senhor. Mas pensa comigo que o Senhor não estava nem aí para aquele bálsamo, mas Ele estava se agradando do que estava saindo do coração daquela mulher. Porque já Davi, quando foi ungido como rei, que unção significa reconhecer a autoridade que há sobre a vida de alguém. E ela ali estava reconhecendo que havia uma autoridade sobre o Senhor. Que unção na Bíblia significa alegria e significa ato de reconhecimento de autoridade. Então ela ali estava com aquela atitude. Ela estava adorando o Senhor com toda alegria, com todo o coração, e com aquele ato ela estava reconhecendo a autoridade que havia sobre o Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando Davi ele foi ungido rei, e o profeta Samuel, ele, antes de Davi entrar em cena, havia entrado alguns homens ali naquela casa, naquela sala, os irmãos de Davi. E eram uns mais apresentáveis do que o outro. Mas quem foi o que o Senhor escolheu? Davi, um homem de pequena estatura, todo sujo, baixinho, que estava lá cuidando das ovelhas. E o Senhor vai dizer assim, ó: eu não sou como homem que olha o exterior, eu olho o que está no coração. Então era exatamente o que o Senhor estava valorizando no ato dessa mulher. Ele não estava, talvez, como eu falei, eu e você não temos esse bálsamo caro para oferecer, mas pensa comigo que o Senhor, Ele quer o que sai do nosso coração.
porque Ele não olha o exterior, Ele olha o nosso coração. Ele, nesse exato momento, Ele está olhando para o teu coração. Aquela mulher, ela não era bem vista naquela casa, mas ela se importou com as pessoas que estavam ali? Não. Então, o conselho que eu entendo que o Senhor quer trazer para nós hoje é corrermos para os pés do Senhor. Bater, pedir, buscai e batei. Porque o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, lhe abre-se-lhe-á. E o Senhor continua dizendo: vós sendo maus, não sabia da boa dádivas aos vossos filhos? E no final ele diz assim, ó: quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. E é exatamente isso que o Senhor Ele quer derramar sobre nós. Sabe, para terminar aqui, em Atos 2, a gente sabe que houve o Pentecostes. Mas em João, antes do Senhor subir para os céus, Ele deu ordem aos discípulos: olha, vá lá para o cenáculo, porque vai se cumprir o que Joel já havia escrito: descerá sobre toda a carne o Espírito Santo. E eles foram obedientes. Eles foram lá para Jerusalém, para o cenáculo, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Mas uma pergunta que eu te faço: eles ficaram no cenáculo jogando dominó? Jogando baralho? Não. Orando, orando, orando e orando. Ficaram em oração. Mas ficaram em vão? Não. Aconteceu exatamente o que estava escrito: veio sobre eles o Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E é isso que o Senhor nos convida para fazer nesses dias: buscá-lo de todo o nosso coração, amá-lo de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Talvez você não tenha esse ânimo. Talvez você nesse exato momento está angustiado ou angustiada. Mas o conselho é que eu te dou: vá para o teu quarto, chora. Está te faltando alguma coisa? Se está te faltando, só posso te dizer que esse vazio que está no seu coração, a única pessoa que pode preencher é o Senhor Jesus. Aquela mulher investiu tudo que ela tinha, mas ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. E até hoje a história dela é contada. Se você está triste, vá para o lugar de oração. Se você está triste, chore aos pés do Senhor. Que quando a gente chora aos pés do Senhor, as nossas lágrimas não são desperdiçadas. As lágrimas daquela mulher não foram desperdiçadas, porque ela chora aos pés e ela enxuga com seus próprios cabelos. Então, faça como fez aquela mulher. Seja grata, derrame suas lágrimas. Enxuga com seus cabelos intimidade. E derramar aquele bálsamo, unção, ou seja, alegria, reconhecimento. Reconheça Jesus na sua casa. Ele está batendo na sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta e ouvir a minha voz, cearei contigo e você ceará comigo. O Senhor, Ele não é inconveniente. Ele bate a porta. Ele quer entrar na sua casa. Tua casa está sem ordem. Tua casa está bagunçada. Melhor pessoa para arrumar a tua casa, colocar tudo nos seus devidos lugares, é Cristo. E como eu falei, não busca ao Senhor para pedir bênçãos. Não. Talvez você tenha necessidade, mas primeiro busque Ele para adorá-lo, para amá-lo. Aquela mulher, ela não pediu nada ao Senhor, ela só ofereceu.
Ofereça o teu melhor, que tudo que você vai oferecer vai voltar para você. Se você enxugar com as suas lágrimas, porque aquela mulher, tudo que ela investiu, voltou para ela, porque veio tudo no cabelo dela, veio tudo sobre a tua cabeça, tudo sobre a tua vida. Então invista o que você tem. Ah, eu não tenho nada. Mais um motivo para você se achegar ao Senhor. Oferecer um coração sincero, um coração quebrantado, porque em Salmo 34:18, como eu falei, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando eu leio Salmo 42:1 e 2, está escrito assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí no versículo 2 diz assim, ó, a minha alma anseia por ti, ó Deus, pelo Deus vivo. Oh, aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eu leio esse salmo, eu faço uma conexão com essa mulher. Que essa mulher, ela teve sede de Deus, ela tem fome de Deus. E se você tiver fome de Deus e sede de Deus, faça como está lá em João capítulo 6, versículo 35. Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida. João 6, 35. Depois você procura na sua Bíblia. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, a corça, quando tinha sede, ela ia para a corrente das águas. E falando de água, João também 6,35 fala de água. Ele é quem vai matar a nossa fome espiritual. Ele é quem vai matar a nossa sede espiritual. E água na Bíblia, ela fala de duas coisas. Palavra, a palavra que nos limpa, o verbo que se fez carne. E a Bíblia, se a gente for lá para João capítulo 7, está se falando sobre o Espírito de Deus. Que lá no João capítulo 7 vai dizer assim, ó, todo aquele que crê, o teu interior se tornará como um rio de águas vivas. Do teu interior fluirão rios de águas vivas, melhor dizendo. Então, se eu e você crer, vai fluir do nosso interior rios de água viva. E se a gente for para João capítulo 7, onde fala esse versículo, vai se falar que está se falando do Espírito Santo que haveria de vir. Então, quando eu e você quando eu e você, nós tomamos essa atitude de ir para os pés do Senhor, chorar, vai fluir do nosso coração rios de água viva, porque nós cremos. E essa angústia, pensa comigo que aquela mulher, ela ficou cheia de Cristo, ela ficou cheia do Espírito Santo, porque quando eu e você corremos para o quarto, fazemos como Mateus 6,6, fecha a nossa porta, a porta do nosso quarto, que o Pai em secreto nos vê, em secreto nos recompensa, irá nos recompensar. Ele está fazendo exatamente o que essa mulher fez. Adoração, oração. O que mais nós precisamos fazer para combater esse mal que está entre as nações, chamado coronavírus, Covid-19, é orar. Mas não corra para o Senhor para pedir. Vamos correr para o Senhor para nos oferecer o nosso melhor, adorar. Fazemos ao ponto de ter a mesma visão que Isaías teve lá no capítulo 6 de Isaías. Ao chegarmos ao ponto de declarar o que Isaías viu, anjos e serafins declarando: Santo, 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 o Senhor é santo, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos correr para esse lugar, para os pés do Senhor, para quê? Para lavarmos a nossa alma,
para lavarmos a nossa alma, o nosso coração que está angustiado, que está contrito. Nós não vamos nos arrepender, porque quando nós corremos para os pés do Senhor, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica com teu sangue, com a água que é a palavra, com a água também que é o Espírito. Amém? Eu queria te deixar essa palavra. Obrigado por quem está me assistindo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa entrar na sua casa, não só na sua casa física, que é esse ambiente que nós estamos, mas na tua casa espiritual, que é o teu coração. O texto fala de casa. O texto fala de duas pessoas que estavam, uma por um lado, uma está perdida, ainda que conhecia a palavra, a lei, mas a gente vê na figura de uma mulher pecadora, talvez prostituta, como a história vai dizer, mas uma mulher que se achou, uma mulher que achou a sua identidade, uma mulher que investiu a sua vida aos pés do Senhor. Então que você possa tomar a segunda opção, não a primeira opção do fariseu, mas a opção dessa mulher, se lançar aos pés do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Amém?